Dragonianos! Primeiro vídeo de fevereiro no ar e a gente vai trazer uma resenha massa da série U. Tá bombando na Netflix, na internet, tá todo mundo comentando. Tá no ar e a gente trouxe pra vocês em primeira mão. Vem com a gente. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro no abraço, mãe. Reverberando amor sobre a... Então, nosso primeiro vídeo de fevereiro, ele já vai trazer uma resenha massa de uma série que tá bombando nas redes sociais, na Netflix, tá no auge, que é a série You, que conta a história de amor entre Joey e Beck. Uma história de amor. É uma coisa... Conturbado. Pra criar de história, você já começou aqui. Ai, gente, como vocês não vão contar a série, não? Não tem spoiler. A gente, claro, vai trazer hoje pontos importantes, coisas interessantes, mas sem dar spoiler. Pode ficar tranquilos, tudo bem. Pra mim, já de início, assim, uma coisa que ficou muito marcante na série é a questão que a série é, na visão de Joey, né? Sim. Uma visão muito machista, que ele tem tanto da própria Beck, né? Porque é uma série que trata de um stalker. Então, o cara que ele vai seguindo ela, vai olhando a vida dela, redes sociais, a vida pessoal mesmo, persegue ela. Uma visão muito machista que ele tem sobre ela e sobre outras mulheres também depois da série, né? Então, assim, sobre o que ela faz, sobre como ela anda em casa, sobre ela não ter cortina em casa. Então, ele tem visões, você quer que as pessoas te vejam, e você fica assim, tipo... Análise física, eu não quero ter cortina na minha casa. Tudo bom. A análise física, mental, tudo que ele faz das mulheres é sempre ponderando assim, essa visão assim, machista. Machista, verdade. muito machista. Então é um ponto que ficou muito claro assim pra mim. Claro, se trata de um stalker, que a gente pensa sobre essas questões de relacionamento abusivo, e normalmente o homem está. Pode ser uma mulher também enquanto pessoa abusiva, mas... É uma visão muito... Você consegue ver nele outros caras de outros relacionamentos abusivos que a gente vê história, que infelizmente as mulheres morreram. Como eles realmente têm essa visão, né? Então essa visão machista da série, ela ficou bem forte pra mim. Apareceu bastante. Realmente, essa é uma visão que passa bastante. Uma coisa também que eu notei na série, que me chamou bastante atenção, é a questão da narração e da filmagem da série. Então, tudo se passa pela perspectiva do Joe, né? Que é um dos personagens principais. Então, tudo que ele fala, tudo que ele vê é o que passa pra gente, né? Tudo passado pela perspectiva, pela visão dele. Então, quando ele pensa alguma coisa, aparece a pessoa que ele tá pensando, aquela situação. Então, a gente é levado a gente é condicionado, né, a pensar nessa perspectiva dele. E isso pode também gerar algumas interpretações equivocadas e que requer da gente uma certa reflexão, justamente para saber se aquilo é de fato a realidade ou se é apenas uma visão dele. Claro. Teve até algumas polêmicas em relação a isso, porque pode até parecer, para quem já assistiu a série, parecer uma coisa meio óbvia de tipo... a gente sabe o que acontece com ele, a gente sabe do jeito que ele é, mas muitas pessoas acabam tendo uma visão muito romantizada dele, né? Sim. De tipo, não, ele é uma pessoa maravilhosa, ele não é tudo isso que vocês estão falando. Até o próprio ator rebateu alguns comentários em relação a isso no Twitter dele, tipo, dizendo, gente, calma, não é bem assim que as coisas funcionam. Isso é um relacionamento muito complicado, não vejam dessa forma. Até teve uma outra polêmica também com uma atriz, a Millie Brown, se não me engano, esse é o nome dela, é uma atriz de Stranger Things, ela faz a personagem Eleven, e ela é super nova. E ela colocou no stories dela, não, gente, ele não é esse monstro que vocês estão pensando, o Joey é um amor, ele faz tudo isso por proteção, né? E isso é uma coisa muito complicada, porque ao mesmo tempo que a gente não quer julgar ela, porque assim, ninguém vai nascer totalmente desconstruído, com certeza, né? Quebrando todos os paradigmas do universo, ao mesmo tempo que também é uma situação muito complicada, porque ela influencia muitos jovens. Tem um perigo também, só um minuto, tem um perigo nesse quesito que você tá falando, é que estamos numa moda, numa época em que os super-heróis, eles são anti-heróis. Então a gente tende a torcer pelo anti-herói e muita gente pode confundir Joey com um anti-herói, quando na verdade ele não é. Exatamente. Ele não é aquela pessoa que faz coisas ruins pra proteger o bem maior. Não é bem essa pegada dele usar. Exatamente. Muita gente confunde. Tipo, teve até muitas comparações com a série Dexter também, nesse sentido. Sim, com certeza, rola muito. Mas é interessante da série estar na visão dele, porque a gente consegue compreender como as pessoas abusivas elas se enxergam, né? Elas se enxergam enquanto protetora. Pegar a inocência com a série. Não, eu tô fazendo isso por amor, eu tô fazendo isso porque eu quero o melhor dessa pessoa, sem pensar no que é realmente o melhor. O que a outra pessoa acha que é melhor. Exatamente. Tem uma coisa também que gera essa humanização do Joe, que é a relação que ele tem com o Paco, que é seu vizinho. Então, o menininho.
Então esse menininho, ele passa por muitos problemas em casa, os pais têm uma relação também extremamente abusiva, né? O padrasto com a mãe dele. Então ele sofre bastante. Sim. E Joe, ele se identifica muito com esse menino, porque ele também já passou por isso quando ele era adolescente, quando ele era criança. Então gera uma identificação, uma conexão. Então ele tenta cuidar desse menino, né? Ele é gerente de uma livraria, então ele sempre tá levando livros, porque o menino ama ler. Então isso gera uma comoção também dos telespectadores, tipo, ele é tão, né? Ele não é tão ruim assim, olha o que ele faz pelo menino, ele cuida tanto, exatamente. ele não é um monstro, ele tem coração, sabe? Então, esse é um ponto a se pensar. Outro ponto também é o cuidado com as redes sociais, né? Toda a série, ela é estruturada, ela tem muita conexão com as redes sociais, com a internet. Né? Então todos os personagens, eles têm um perfil, uma mais descolada, outra mais cult, outra mais fit, blogueirinha, exatamente. E isso é até realmente uma coisa que é pensada, que eu tava lendo umas curiosidades sobre a série, e todos os nomes, né, foram pensados com um objetivo, mas dentre os principais, que é o Joe Goldberg e a Guinevere Beck, eles foram pensados justamente por isso, porque Joe lá fora, né, Joe Goldberg lá fora, é um nome muito comum. Então, assim que a Beck fosse pesquisar sobre ele, ela não ia encontrar tantas coisas específicas sobre o personagem, sim. Ela ia encontrar vários jogos e aí, tipo, parou por aí. Ela não ia encontrar tantas coisas sobre ele. Mas Guinevere Beck não é um nome muito comum. É um nome mais específico. Então, assim que ele fosse procurar sobre ela, ele teria muitas informações rápidas. Entendeu? Então, realmente é uma coisa bem pensada. E também pra gente pensar na perspectiva de, tipo... É muito complicado, porque todos os personagens postam tudo nas redes sociais, então o Joe, ele utiliza disso pra poder stalkear, né, as pessoas, principalmente a Beck. Então, todos os lugares que ela posta que tá fazendo isso, que tá escrevendo aquilo, então ele sempre sabe de tudo, que ela tem acesso a tudo que ela tá fazendo. Porque você tá num café, você, tô aqui nesse café, adiciona a localização. Então a pessoa já sabe que você tá lá. Tem um costume. Quantas vezes você posta, você tem um costume. A gente mesmo, não é uma coisa de série, gente, é uma coisa real. Você tá num shopping, tô aqui no shopping, posta uma foto. Quem garante que uma pessoa que tá, sei lá, stalkeando pode chegar nesse shopping, pode te encontrar também? Onde você anda todo dia. Exatamente. Conhece os seus gostos, o livro que você lê, o que você todo come. o seu perfil, porque você se expõe vegana, tudo lá. Você se expõe na rede social. Então... Parece que separadamente não faz tanto sentido, né? Mas se alguém for efetivamente olhar com... Isso ela vai ver, ela vai 2 vezes na semana nesse mesmo supermercado. Ela faz caminhada nessa praia todos os dias. Então Tanto é que a Pitty mesmo que faz caminhada, né? Ele sabia o horário, sabia onde que era o lugar que ela caminhava, justamente porque ela postava tudo nas redes sociais. Então, eu vou trazer um ponto geral da série agora. Mas pra isso, eu vou contar a vocês o conto do Barba Azul. Quem já assistiu vai entender e quem assistirá vai entender também assim que chegar no ponto. O Barba Azul, ele era um cara bastante rico, lá de um reino e tal, pensem assim, um pouquinho mitológico, mas enfim. Ele tinha bastante propriedades, ele era bastante rico, mas ele tinha uma barba azul e isso fazia com que as pessoas estranhassem um pouco a aparência dele. E aí ele estava em busca de uma noiva e chega em uma casa onde tem 2 meninas, 2 donzelas e mais 4 irmãos e pede à mãe que uma das suas filhas se case com ele. Aí, por causa do receio da aparência deles, todos têm que conviver um tempo com ele pra ver se ele vale realmente a pena, como ele é. E nisso, a mais nova acaba se encantando por ele, porque apesar de 2 coisas. Uma, eles descobrirem que as antigas esposas do Barba Azul desapareceram, assim, misteriosamente. Tinha isso, eles achavam que isso talvez fosse até uma ferida nele. E ele tinha uma aparência diferente, mas não significava que ele era... que ele não era merecedor de ter amor. Isso fez com que ela abrisse o coração pra ele e aceitasse se casar. Vou contar bem rapidinho, se quiser pesquisem mais a fundo, que os detalhes divergem um pouco em algumas histórias, algumas aldeias. Mas ela foi pra casa dele e ele precisa viajar, entrega um molho de chaves pra ela, com todas as chaves do castelo, e pede que ela não entre em uma única sala, que é com a chave menor. Ele diz, você pode usar todo o meu dinheiro, mexer em toda a casa, mas você não deve entrar nesse quarto. Ela recebe visitas, cavalga, faz passeios, faz de tudo no castelo, mas não adianta, porque ela tem a curiosidade de descobrir o que tem naquela salinha, como muitas de nós ficaríamos. Sim, né? claro, Porque eu não posso. E aí que a curiosidade acaba sendo maior e ela vai descobrir o que tem naquele quarto. Quando ela abre, uma coisa que pode até ser um pouco óbvia, mas o que está lá é justamente o corpo de todas as ex-esposas dele, todas degoladas e penduradas em ordem lá na parede.
E aí ela fica muito assustada com aquilo. E na hora que ela vai sair, tranca a porta do quarto, a chave começa a sangrar. E aí ela não consegue fazer com que a chave pare de sangrar. Ela faz de tudo, leva no ferreiro, nada faz com que a chave pare de sangrar. Quando ele chega e ele pede as chaves de volta, ele percebe que a chave está sangrando. Ele já sabe o que ela fez. Então ele diz para ela, o seu destino vai ser o mesmo que as minhas antigas esposas. Você agora vai morrer. Ela pede um tempo para poder fazer orações e se conectar com Deus antes dele matar ela. Isso eu tô falando com calma, mas ela pede no desespero, descabelada, por favor. E aí ela sobe até o quarto da irmã, que estava lá à visita com algumas outras amigas, e explica, conta rápido tudo o que aconteceu e diz que assim que ela viu o corpo das outras mulheres, ela mandou um comunicado a seus irmãos para que eles fossem visitá-la imediatamente. Os irmãos já estavam a caminho naquele dia, mas ainda não tinham chegado. Então, quando o Barba Azul leva ela para o mesmo lugar, lá para baixo, para poder matá-la, os irmãos chegam a tempo e acabam salvando ela. Mas o que fica de mensagem nessa história, nesse conto do Barba Azul, que inclusive eu conheci através do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e ele traz várias histórias de ensinamento para as mulheres. E esse livro fica de ensinamento que às vezes você sabe que não deveria estar ali, que ali não é o seu lugar, sabe? Se você para observar, o cara tem um histórico ruim com as namoradas, todas as namoradas são loucas, todas as namoradas tem que se manter longe, não tem um bom contato com o filho, tudo isso. Às vezes é a escolha das outras pessoas ou às vezes é o cara que é ruim, Sim. sabe? Porque na série tem muito disso. Ele tem algumas histórias que não terminaram tão bem, tem algumas coisas misteriosas, exatamente. Uhum. Então, ela poderia falar, eu não sou a deusa que vai mudar tudo isso, talvez eu seja só mais uma. Então, eu acho que isso fica muito de lição, tanto com o conto do Barba Azul quanto com a série. É que você tem que observar um pouco além, apesar de ser difícil a gente se separar do sentimento, né? Afastar o sentimento, pensar um pouco mais racional. Mas talvez você não seja a deusa salvadora ou o deus salvador daquela pessoa. Talvez ela seja uma pessoa tóxica, talvez seja uma pessoa ruim. Sim. E você não vai poder conseguir, não vai conseguir mudar isso. Isso é. Então, saia logo disso, pelo amor de Deus. Exatamente. Exatamente. Corre disso. Não, isso fica bem na série, né? Essa questão do abusivo, claro, desde o início a série traz ele como um stalker. Sim. Né? Deixa isso bem claro. Bem né? claro. Talvez o trailer da série, nada da série esconde que ele é um stalker. Exatamente. Então, se desde o início ele não tivesse, talvez eles nem se reencontrassem novamente, não houvesse aquela relação. Houve uma insistência da parte dele de rondear ela, né? Saber onde ela estava, o que ela estava fazendo. Mas a série, claro, vocês vão assistir agora, a gente tem muitas coisas interessantes que acontecem. A gente bem contou aqui, mas não tem... Não é o spoiler, não realmente chega a ser surpreendente, irritante de algumas formas, mas você entende mais a fundo o que é que a gente quer dizer sobre o relacionamento abusivo e sobre essa perspectiva dele de proteção, enquanto ele entende o que ele sabe o que é melhor pra Beck, assistindo a série e entendendo os desenvolveres da série. Exatamente. Então, se você assistiu, comenta aqui com a gente o que você achou. Traz sua visão de Jojo e é ou não monstro. Se você concorda com essas questões que a gente trouxe. Capitu traiu ou não Bentinho, fica aquela coisa assim. Sempre, no fica final, questionamento, né? O final tem umas coisas assim que geram várias dúvidas. Então, mas tem segunda temporada. Então se você já assistiu, comenta aqui. Se você vai não lançar, assistiu, né? volta e comenta aqui com a gente pra gente comparar. E é isso. Legal? Até semana que vem, viu, pessoal? Tchau. Um abraço, mãe, reverberando amor só pra...